Shabbat Shalom. Que congregação Rede de Shalom, do Rio de Janeiro, nessa noite de Shabbat, iniciando esse Shabbat, queremos dar as boas-vindas a todos aqui e àqueles que nos assistem nessa hora. É um dia especial, é um dia separado, é uma mitzvah, é um mandamento do Senhor. Então, nós o cumprimos de kavaná, nós o cumprimos de coração sincero. Aleluia. Vamos cantar? Shabbat Shalom a todos. Vamos abrir lá no livro de Salmos, capítulo 4. Nessa noite, Shem quer falar conosco sobre atitudes que trazem as bênçãos dele. Amém? Na paraxá passada, ele nos ensinou, dentre tantas coisas, a escolher. Então, todos nós temos escolhas. E ele quer que a gente escolha a bênção, né? Não a maldição. Então, vamos lá no Salmos 4. Vamos ler apenas o versículo 6 e o 7. Diz assim: muitos perguntam, quem nos mostrará o bem? Adonai, levanta a luz do teu rosto sobre nós. Tu puseste em meu coração mais alegria do que no tempo do trigo e do vinho novo. Vou repetir. Quem nos mostrará o bem? Adonai, levanta a luz do teu rosto sobre nós. Tu puseste em meu coração mais alegria do que no tempo do trigo e do vinho novo. Vamos lá em número 6. Uma coisa importante que nós vamos ver aqui, em todos os versículos, vamos discorrer, que a base para essas atitudes, elas devem ser feitas com paz. Com paz, a gente recebe a bênção. Com paz, a gente toma atitudes vindas com a direção de Hashem. E foi muito interessante essa semana,
cada vez, né, o Eterno fala comigo de uma forma diferente. Nosso Deus, ele é muito criativo, né? Ele fala através da palavra, ele fala através de sonho, ele mostra uma situação, ele relembra uma situação a você. Então, o nosso Deus, ele é multiforme e ele é muito criativo. E essa semana foi muito interessante e eu ainda nem sabia que eu ia trazer a palavra. Eu ainda não tinha palavra, mas o Eterno falou algo no meu coração e eu guardei, me trazendo à memória algo. Eu entrei no carro para sair e aí veio assim no meu coração: que bom que lá atrás eu decidi tirar a minha carteira. Olha que coisa simples, foi muito simples. Aí o Eterno estava falando comigo. Há 10 anos atrás eu tive uma atitude, eu tomei uma decisão que hoje ela me traz muitos benefícios. Me propicia fazer N coisas que eu tenho que fazer, que sem dirigir seria muito mais difícil, tá? Porque a rotina de mãe, não estou dizendo que eu não faria, mas seria mais complicado. Então hoje dirigir me proporciona fazer muitas coisas de uma forma mais ágil, tá? E esse benefício eu tenho porque lá atrás eu tomei uma decisão, uma atitude de simplesmente tirar uma carteira de motorista. E aonde eu quero chegar? Lá atrás eu não passei de primeira. Não passei de primeira, é muito bom, né? Passar de primeira, não ter que pagar tudo de novo, fazer tudo de novo. Não foi assim, não foi, né? A primeira eu reprovei, aí vamos lá, aí paga de novo dura, paga mais não sei o quê. Mais uma tentativa, não passei de novo. E já é difícil, né? Porque o problema lá é todo psicológico, né? Pressão psicológica. Você sabe tudo que você tem que fazer, mas há uma pressão naquele momento ali, dá um nervosismo muito grande. Você sabe o que fazer, mas você erra por conta do nervosismo. E aí, na terceira vez, tudo de novo, eu não passei. E o meu professor não foi feliz nas suas palavras, porque ele falou de uma forma bem grosseira comigo. Poxa, Amanda, não sei o que, dentre outras coisas. E aquilo me deixou muito chateada. Eu já estava chateada por não ter passado. E as palavras dele me deixou ainda mais para baixo, ainda mais chateada, ainda mais triste. Aí o que nessa situação muita gente faz? Nunca mais vou dirigir. Desiste. Nunca mais vou dirigir, porque isso não é para mim, eu não consigo. Era isso que eu podia ter feito. Como acontece, com certeza, com muitas pessoas, né? E aí, o que eu fiz? Deixei um tempo passar, né? Passou mais ou menos um ano, ou um pouco menos de um ano. E aí, o que eu fiz? Me matriculei em outra autoescola. Uma que tinha aberto perto de casa, ela nem existe mais. Abriu naquela época. E aí eu falei, agora é hora de tentar de novo. Eu não desisti, eu dei um tempo. Há um tempo. Dei um tempo. E aí fui, eu não precisei fazer todas as aulas teóricas, né? Foi basicamente as aulas práticas. E lá fui eu, tudo de novo. Foi fácil, né? Relembrar é como a gente fala quando a gente anda de bicicleta, a gente nunca mais esquece. Fui, fiz todas as aulas e aí a marcação foi mais rápida, né? Do dia da prova. E aí fomos lá, treinei e tal, foi num local diferente da primeira vez. E aí fomos. O que aconteceu? De novo, eu esqueci o freio de mão. Se desceu o freio de mão. Estava indo tudo muito bem, estava nervosa, mas estava indo tudo muito bem. Reprovei por causa do freio de mão. Eu falei, não acredito nisso. Eu não estou acreditando. E a minha professora era maravilhosa. Maravilhosa. Ela, poxa, Amanda, estava indo
Agora era a segunda, mas na verdade no total é quinta, né? Mas vamos lá. Fiz de novo treinamento e fui. E aí nesse dia a gente chega lá, os avaliadores têm aquelas melhores caras, né? Já dá medo você olhar para a cara deles. A maioria da prova é por causa de nervosismo. Não é porque não sabe, é o nervosismo. Enfim, fizemos. E aí, no finalzinho da prova, quase chegando e tremendo toda, cheguei, a seta ligada, não esquece a seta, tudo certinho. Parei o carro. Tremendo, né? Aí o que o avaliador, não sei se foi de trás ou se foi do lado, né? Que são dois. Você passou, mas você não está muito preparado. De que eu vi, meu pai estava comigo. Uma felicidade maravilhosa, porque era algo que eu queria muito. E eu não desisti, mas eu poderia ter desistido. Por causa de uma palavra. Por causa da atitude de alguém que podia ter me feito desistir. Então, isso fez diferença na minha vida. Hoje, depois de 10 anos dirigindo, e posso realizar muitas coisas através da minha decisão, tá? Então vamos lá para vocês entenderem aonde nós vamos chegar. Lá em Números 6, 26, que é onde fala sobre a bênção sacerdotal, né? Que é derramada sobre nós, sobre todos os cultos. E lá no 26 diz assim: o Eterno sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Vou repetir: o Eterno sobre ti, levante o seu rosto. Quando a gente levanta o rosto para alguém, a gente está dando atenção. Se você está assim, está fazendo outras coisas, você não está dando atenção. O Eterno levante o rosto sobre ti. Então o Eterno lhe deu atenção e te deu paz. Essa atitude do Eterno sobre aquilo que você colocou diante dele vai te trazer paz. Então, tudo que nós vamos ler aqui está relacionado com paz. Porque as atitudes que trazem bênçãos, elas vêm junto com a paz. Amém? Vamos lá em João 14, 27. Essa atitude, essa decisão, você não vai ter medo. Não vai ter medo de tomar. E lá em João diz assim, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não tenha medo. Não tenha medo, porque a minha paz eu vos dou. Vamos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Que diz assim: o nosso coração e nossos sentimentos precisam estar guardados diante da Shem. E diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Yeshua. Então, nem todo sentimento que temos, nem tudo que sentimos e pensamos, quer dizer que vem do Eterno. Mas, se vem com a paz do Rua, do Espírito de Deus, Ele guardará esse nosso sentimento e trará a paz. Isso é que faz a diferença. Vamos lá agora em Colossenses 3,
15, que diz assim, nesse versículo, ele está relacionado com gratidão. A partir do momento que a gente toma uma atitude com paz, junto com ela vem a gratidão. E diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, quando a gente toma uma atitude e em nosso coração é confirmado, é trazida a paz, a gente sente gratidão por aquilo. Como eu senti no dia que eu passei naquela prova. Senhor, muito obrigado. E durante a semana eu tenho esses insights. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ter me dado esse carrinho. Muito obrigada, Senhor, por um dia lá atrás, como essa semana eu me lembrei, de ter tomado essa atitude, não ter desistido. Amém? Vamos lá em Isaías 32, 17, que diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Vou repetir. E o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, atitudes que trazem bênção, elas também trazem segurança. Seguro estou nos braços do Eterno. Então, atitudes vinda de Deus vem junto à segurança. Ele dá segurança. Agora vamos lá em Tiago, capítulo 3, versículo 18, que vai falar que nós colheremos com justiça. E diz assim: os pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz, que plantam a semente da paz, juntarão uma colheita de justiça. Os pacificadores que plantam a semente da paz juntarão uma colheita de justiça. Então, aquilo que você plantou com paz, você colherá com justiça. Sempre a paz. Ela é que vai fazer a diferença para que aquilo que a gente vai colher seja com justiça. E continuando, no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Nosso rei sempre fala esse versículo. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tende paz. As atitudes que trazem bênção, gravem. Elas trazem paz. E a paz vem de Deus. 1 Coríntios 14, 33. Uma coisa importantíssima: não terá confusão. As atitudes que trazem bênção, elas não trazem confusão. E lá diz assim, 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, tudo que o Eterno, aonde Ele está, aonde o seu povo está reunido, aonde eu e você estamos, deve haver paz. E as nossas decisões e atitudes devem promover a paz. Agora vamos lá em 2 Tessalonicenses
que diz assim: possa agora o próprio Eterno de Shalom dar-lhes sempre Shalom de todas as formas. O Eterno seja com todos vocês. Então, de todas as formas, de todas as decisões que nós precisamos tomar, Ele nos dará a Shalom. Para terminar, meus irmãos, é curtinha mesmo a palavra. Lá na Paraxá passada, eu quero ler com vocês, na Paraxá Leê, no capítulo 12 de Deuteronômio 12. Diz assim: cuidem de fazer tudo que ordeno a vocês. 12:32. Cuidem de fazer tudo que ordeno a vocês. Não acrescentem nada e nem retirem nada. Cuidem de fazer tudo que ordeno a vocês. Não acrescentem nada e não retirem nada. Porque às vezes, no nosso pensamento como ser humano, às vezes a gente quer dar um jeito. Às vezes eu quero fazer assim, mas o Eterno fala, é melhor assim. Às vezes a gente quer até ter uma decisão, tomar uma atitude, mas o Eterno fala, calma, eu vou te mostrar um caminho melhor. Então, no nosso espírito, a gente tem que estar prestando atenção naquilo que o Senhor tem falado conosco. E no nosso dia a dia não é diferente. Ele fala com a gente de várias formas. Basta a gente parar e prestar atenção. E eu achei muito interessante, foi uma coisa muito simples, mas o Eterno falou comigo ali. A atitude que você teve lá atrás te trouxe bênçãos hoje. Então, qualquer atitude que tenhamos, ela pode trazer bênçãos ou não. E se essas atitudes forem tomadas com a direção do Lua, ela vai trazer paz e ela vai trazer bênçãos. Amém? Então, creiamos na palavra do Eterno, creiamos que o seu Espírito ele continua falando, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E na palavra também diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Faz a gente crer em nome de Yeshua. Shabbat Shalom. Que o Senhor te abençoe de parte. Que o Senhor passe a estabelecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixando Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yadá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom, outro. Até amanhã. Se Eterno se permitir.